damos continuidade ao capítulo 1 do Evangelho de Lucas, onde nós hoje vamos tratar do anúncio do nascimento do Cristo, onde em Lucas está entre os versículos, a partir do versículo 26 desse capítulo 1. E a parte que eu separei, ela diz assim: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, que no hebraico também pode ser chamada de Miriam. Dirigindo-se a ela, disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se, se interrogando com a fala e ponderava. Que espécie de saudação era esta? Disse-lhe, porém, o anjo: não tema, Maria, pois encontrastes graça junto a Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, a quem o chamará pelo nome de Jesus. Só que quando a gente vai pesquisar as nossas pesquisas aqui, eu encontrei também em Mateus, no capítulo 1 também, a partir do versículo de número 18, quando ele acrescenta uma frase que nesse texto, que eu não vou ler na integralidade, só vou me pegar essa parte que ele fala, que também está lá em Isaías, quando ele se refere a Jesus como Emmanuel. Emmanuel, que significa Deus conosco. E Deus conosco, como lá em João, que eles falam no primeiro versículo do capítulo 1, aquela parte em que diz assim: e o verbo tabernaculou entre nós, ou seja, o Cristo é a representação de Deus que está conosco nessa caminhada evolutiva onde nós estamos seguindo para a evolução. Esse texto que fala sobre o Emmanuel, no caso, está numa referência a um texto lá de Isaías, no seu capítulo 7, versículo 14, onde fala da mesma coisa, da promessa de Deus para esse Salvador que viria se assentar no trono de Davi e ser o nosso rei, né? O nosso mestre, o nosso governador espiritual do nosso planeta. E aí a gente vai analisando aqui os textos e como a questão aqui, aí a gente vê, Jesus já era anunciado desde Moisés, lá no Antigo Testamento, mas só ganhou mesmo contornos mais firmes a partir de Isaías, que é quem mais fala sobre essa vinda do Mestre. E ele cita em várias de suas passagens essa vinda tão importante. E é justamente por essa firmeza que ele fala, essa questão, essa insistência que ele fala, que os textos a gente tem que muito analisar, não somente o Novo Testamento, porque o Novo Testamento não tem, é como se fosse a continuação do que nós temos do Antigo Testamento, que praticamente foi o início de toda essa história do Cristo aqui na vinda dele, né, para conviver entre nós aqui. E se a gente for analisar aqui, aí eu peguei aqui um texto que está lá num livro chamado Levantar e Seguir, que ele vai falar sobre o versículo 20 do Evangelho de Mateus. E ele fala da importância de José, né, nessa história toda. Quando ele fala assim, aqui nas primeiras linhas:
Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos, que os se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros da sua passagem no mundo. Aí, para não ler o texto todo, eu vou me resumir aqui ao último. Ele diz assim: a ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Ou seja, ele praticamente foi um personagem que veio fazer parte dessa vinda do Cristo, mas que quase ninguém tem conhecimento da sua passagem. E o próprio e alguns estudiosos falam que Jesus foi aliás, José foi um dos homens mais justos que teve aqui no planeta Terra, além de ter sido um espírito muitíssimo evoluído na linha de João, de Maria e outros que vieram nessa comitiva. E eu vou me resumindo por aqui, para não me alongar muito. Boa noite mais uma vez e muito obrigado pela atenção.